quando eu saí da faculdade, eu segui aquilo que minha avó falou. Estuda bastante, passa numa boa faculdade para conseguir um bom emprego. E foi o que eu fiz. Estudei bastante, passei engenharia na USP, terminei e fui trabalhar na Método Engenharia. Né? Só isso, engenharia na USP. Mas quase que eu não passo. Assim, essa é outra história. Foi interessante. Aí eu fui trabalhar na Método Engenharia, uma construtora em São Paulo. E quando eu estava lá, eu conheci um japonesinho que tinha pedido demissão da empresa que ele trabalhava, uma multinacional, e montou uma empresa pequenininha. E eu lembro como se fosse hoje, quando ele falou assim, Rodrigo, e eu prefiro ser, sabe assim, japonesinho, e eu prefiro ser cabeça de sardinha do que barbatana de tubarão. O que ele estava me dizendo? Ele preferia ser o dono do negócio dele, mesmo que pequeno, do que ser mais um numa multinacional. E aquilo minha avó não tinha ensinado. O que eu fiz? Reuni toda a minha coragem, pedi demissão, peguei a rescisão e abri a minha empresa. E esse foi o começo do fim. Porque deu tudo errado. Então, talvez essa tenha sido a primeira batalha interior. Que foi quando eu quebrei, fali a empresa. Você decidiu ser cabeça de sardinha, mas não chegou nem em cabeça de sardinha. Fiquei enlatado ali. Ficou enlatado. Não deu muito certo. O que aconteceu? Eu não tinha... Eu sempre falo, né? Sozinho não dá. E eu tentei sozinho. Não tinha mentor, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha um podcast Sai da Média para mudar os nossos mindset e sair e os insights. E aí o que eu fiz, Gigi? Eu peguei e comecei o negócio, não entendia nada de fluxo de caixa, as receitas eram menores do que as despesas. Chegou um momento que eu quebrei, eu não sabia o que fazer. Realmente eu tinha... Era menos de 30 anos, eu estava ali sem saber o que fazer. Ou seja, super bem formado, engenheiro formado na USP. Preparado para ser empregado. Ouviu um conselho que a sua avó não te tinha deu, dado. Seguiu, mas não tinha preparação adequada para o que você ia fazer. Exato. Não tinha um conhecimento que você precisava, a preparação adequada, montou um negócio. Pode falar de que era um negócio nessa época? Era uma empresa de engenharia. De engenharia mesmo, né? E aí não funcionou, enfim. Daí o que aconteceu foi que... O meu casamento também, das mães dos meus filhos, também não suportou toda essa fase, a gente separou, eu entrei em depressão, hoje eu sei, tenho pós em psicologia, olhando para trás eu sei que eu estava em depressão, engordei muito, fiquei 15 quilos acima da média, descontei todo o vazio que eu estava sentindo na comida. Eu fui numa palestra no dia 25 de agosto de 1996, e essa palestra era com o Joubert. O Joubert estava fazendo essa palestra, eu cheguei lá, era 1 quilo de alimento, 1 quilo eu tinha, e ele estava falando sobre traçar metas, sobre mudança, que é o nosso tema aqui de hoje. E naquele dia ele pediu para nós escrevermos as metas no papel. E eu não escrevi nada. E eu não escrevi nada por um motivo. Eu falei assim, como é que eu vou me comprometer comigo de fazer alguma coisa se nem a meta mais importante que eu tinha prometido para mim, eu não cumpri? Que era a meta de ser pai presente para o meu filho o tempo todo. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai brigou com a minha mãe e foi embora. Ele tinha problemas com álcool, ele foi embora e eu fiquei 30 anos sem contato com ele. E naquele momento, ainda não de maneira cognitiva... Que batalha, né? Porque você não conseguia acreditar em você mesmo nesse momento. Você estava desacreditado de você mesmo, né? Você não conseguia botar essa meta no papel. Você sabe que, exatamente. Você sabe que existem 4 estágios da desesperança, né? O primeiro estágio é que todo mundo ele acredita no que ele fala que ele vai ser possível, que vai acontecer. Só que ele começa a não fazer. E aí, quando ele começa a não fazer, ele vai para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Onde as pessoas não começam a acreditar mais nele. Ele começa a falar, ele fala, eu vou fazer tal coisa, mas as pessoas ao redor não acreditam mais que ele vai fazer. E aí vem pro terceiro estágio. O terceiro estágio é quando nem ele acredita mais nele. Então ele fala, mas as pessoas não acreditam mais que ele vai fazer. Ele de volta. E ele não acredita mais que ele pode fazer. E tem o pior, o quarto último estágio, que talvez tenha sido que você chegou. Qual é o quarto estágio? É quando as pessoas não acreditam, ele não acredita, mas a diferença do terceiro para o quarto é que no terceiro ele ainda acha que consegue mudar. No quarto, ele acha que nem mais consegue fazer algo para mudar aquela situação. Então você está me dizendo aí, você devia estar entre o terceiro e o quarto. Exatamente. As pessoas não acreditavam, você não acreditava em você e estava quase perdendo. Né? A batalha é Nossa, enorme. Enorme. Como é que você começa a dar um pequeno passo? Para sair desse ciclo, né? A gente muda com a ação, né? Mas antes da ação, precisa você ver o caminho. Você precisa acreditar naquilo. Se você não acredita, você nem vai. E aí a pessoa, quando tá nesse estágio, ela nem vai, ela nem escreve no papel, né? Porque eu falei assim, cara, não vou escrever nada, eu não consegui cumprir. Quando eu tava nesse fundo do poço e a separação veio, meu filho agarrou meu pescoço perguntando por que eu não ia ser mais o papai dele.
Nossa. E aquilo machucou demais, sabe? Porque eu falei, cara, nunca mais falar isso assim. Eu reuni todas as minhas forças, olhei no olhinho dele e falei assim, eu sempre vou ser seu pai, só que eu não vou só estar presente fisicamente tão perto. Saí, virei as costas e aí eu desabei. Ali naquele momento, voltando para a palestra... Nossa, me arrepiei. Voltando para a palestra, quando eu não estava escrevendo nada, porque eu falei, o cara pediu para colocar que carro eu quero ter, que casa eu quero morar, que viagens eu quero fazer. E eu estava nesse quarto estágio aí que você falou. Daí, de repente, ele falou para a gente fechar os olhos, Paty e Five. E naquele momento eu fechei os meus olhos e ele começou a fazer uma visualização. Mais ou menos assim, se eu tivesse só 6 meses de vida, o que eu faria? Quais são as coisas que eu ainda desejo viver e eu não estou vivendo? E começou a falar coisas que começou a mexer comigo, sabe? Algo do tipo, enquanto eu ficar me sentindo como uma vítima das circunstâncias, não controlar as minhas emoções, não levantar da cadeira e entrar em ação, eu vou continuar vivendo numa terra de ninguém. É uma terra onde eu não sou feliz e nem feliz de verdade. E aí ele conseguiu te tirar do racional e começou a entrar no seu emocional ali. No emocional. Fechei os olhos, passei por isso. Quando abri os olhos, comecei a escrever as metas. E a última meta que eu escrevi foi: um dia eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. Uau. Na minha vida, eu quero fazer pras pessoas. Que incrível, cara. Que incrível. Foi assim. E é o que você faz hoje, é o que você vive hoje, Eu né? saí de lá e comecei a estudar e não parei nunca mais. A gente quando vê assim, a gente vê o Rodrigo, vê o Jerônimo, vê as pessoas que passam por aqui, pessoas que a gente conhece, parece que as pessoas nasceram que são, né? Eu acho que é fácil pro Five, talvez, olhar uma pessoa e dizer assim, cara, parece que o Rodrigo Cardoso já nasceu @Rodrigo Cardoso, né? Mas não é assim, cara, todo mundo começa do começo e tem batalhas que a pessoa precisa vencer, que a gente precisa vencer, não existe nenhuma história de sucesso, tem uma história de superação junto, né? Por trás de toda história de sucesso tem uma história de superação, né? Não tem pra onde fugir. Para você superar ali, você precisa se permitir estar num ambiente onde isso pode acontecer. Porque se a gente fica na mesma situação, vivendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, você não vai ultrapassar aquilo ali, né? E uma coisa legal sobre mudanças é que é importante fazer o que a galera tá fazendo aqui, acompanhar. Hoje a gente tem acesso ao podcast Sai da Média. Não era assim antigamente. Você não tinha onde buscar informação. Era nos livros. Hoje você tem... Uma palestra, um livro. Isso. Hoje você tem muito mais opções. Arroba, né? Hoje você tem muita arroba. Tem muito arroba e tem que usar, tem que utilizar a seu favor.